Opa rapaziada, tudo beleza? Há um tempo atrás eu tinha feito uma enquete na aba comunidade, para vocês escolherem uma batalha na qual eu iria analisar em vídeo. E como a mais votada foi Naofumi vs Steve, hoje nós iremos colocar esses dois monstros para lutar contra si. E se vocês gostarem do vídeo, deixem seu like para me motivar a trazer mais batalhas como essa, e se inscreva para chegarmos à nossa meta de 50 debatedores. Agora sim, vamos para o vídeo. Bom, quem acompanha o canal há um tempo sabe que eu já fiz um vídeo falando sobre esses dois personagens, na qual eu escalo ambos com base em seus feitos e cosmologia. Então eu irei dar apenas uma prevê resumida nas capacidades dos dois personagens primeiro, e depois falarei sobre suas habilidades. Mas antes de começar queria deixar claro umas coisas. A versão do Naofumi utilizada será a da web novel, que está infinitamente à frente do anime, até porque lá a série já acabou. E o Steve será analisado em sua verdadeira forma. E com isso podemos considerar as seguintes coisas. 1. Os dois personagens vão lutar em um mundo onde, mesmo usando todo o seu poder, o universo não será destruído. Pois se tivesse destruição em escala universal ou multiversal a cada ataque, a luta ficaria bagunçada. 2. Como ambos possuem a mesma dimensionalidade, os dois poderão interagir entre si. 3. O Steve terá acesso a somente itens oficiais, nada de mods ou add-ons. Mas ele poderá utilizar de tudo que tem direito no jogo canônico, como comandos ou alterações de leis. Dado essas informações, vamos começar falando sobre o Naofumi. Potência de ataque. Naofumi não possui ataques ofensivos, mas possui um escudo que reflete qualquer ataque com uma força amplificada a um nível alto multiversal / Love Complex multiversal, pois foi assim que o mesmo conseguiu derrotar Medea, sendo que a mesma poderia destruir todo o multiverso de Tanti no Yusha no passado, presente, futuro e até mundos paralelos e divergentes. Medea diz que poderia aguentar seus próprios ataques, porém ao receber um ataque refletido de Naofumi, ela foi completamente derrotada. No quesito velocidade e reação, Naofumi pôde atacar em 0 segundos, e foi dito ser tão rápido quanto Raphtalia, sendo que Raphtalia era superior a Medea, que como a mesma diz tinha uma velocidade além do fluxo do tempo. E Naofumi é superior a Medea em velocidade, o que daria velocidade imensurável no mínimo. Já no quesito resistência, defesa e durabilidade, Naofumi é o que mais se destaca em seu verso. O mesmo diz que todo danos de todos os ataques que Raphtalia levava de Medea eram redirecionados e defendidos por ele, sendo que Medea foi descrita como sendo o próprio conceito de morte, e possui ataques conceituais, e também pode destruir a totalidade do multiverso passado, presente e futuro. E o multiverso de Tanti no Yusha possui uma quantidade infinita de universos 4D, o que podemos facilmente escalar para Love Complex multiversal. Agora falando sobre suas habilidades, Naofumi possui uma quantidade imensa de skills, que se eu fosse explicar o vídeo ficaria enorme, então citarei apenas as relevantes. 0 Infinito. Essa é uma skill que coloca uma barreira ao redor do universo, selando completamente o uso de poderes divinos do adversário, e nem mesmo o Medea, que podia se teleportar através de universos e dimensões, conseguiu escapar. Além disso, essa habilidade também nega completamente a imortalidade de seu adversário. Reflexão de retorno positivo. Como eu havia citado, Naofumi pode refletir qualquer ataque com força amplificada, até mesmo ataques conceituais. Bem, isso é um resumo sobre Naofumi e suas capacidades. Agora vamos falar um pouco sobre o Steve. Diferente de Naofumi, Steve é uma figura de destaque em força física, podendo carregar literalmente qualquer coisa sem dificuldade nenhuma, até mesmo vários slots com uma quantidade infinita de blocos. E como eu disse no vídeo sobre ele, Steve pode criar ou apagar mundos que possuem infinitas possibilidades em suas dimensões, sendo escalado a alto multiversal. Em velocidade, o verdadeiro Steve vive em um plano acima dos mundos, que possuem reinos 4D, e por estar acima da dimensão do tempo ele teria uma velocidade imensurável, mas o quesito velocidade não é bem o destaque de Steve.
Já sua durabilidade e resistência são completamente absurdas, já que o mesmo também pode resistir a ataques conceituais, como por exemplo o /kill, ou ataques de outros jogadores, que literalmente também são próprios Steve, então podemos afirmar que ele pode resistir seus próprios ataques, e não é afetado quando os mundos são apagados. Falando sobre seus As em batalha. Steve pode manipular as leis do mundo com seus blocos de comandos, pode aumentar suas habilidades com comandos de efeitos, possui As conceituais como o /kill e outros comandos apelores. E também pode usar armaduras ou espadas. Embora isso seja inútil nesta luta na minha opinião, Steve também possui uma imortalidade, já que não pode morrer no modo criativo, e também uma certa invulnerabilidade, pois ele não demonstra se ferir nem mesmo quando recebe ataques de outros jogadores. Agora que terminamos a explicação básica sobre as capacidades de ambos, vamos para a melhor parte, que é a análise dessa batalha, e vamos ver como os dois personagens irão interagir um com o outro. Bom, os dois personagens são extremamente quebrados, porém ambos possuem vantagens e desvantagens significativas. Steve, por mais que tenha uma força física superior e uma quantidade maior de As, ele tem uma certa desvantagem no quesito velocidade, feitos, skills de ataque e reação. E Naofumi não é diferente, mesmo tendo uma vantagem em velocidade, resistência, durabilidade, defesa e skills, ele tem uma certa desvantagem em força bruta e opções de ataques ofensivos. Para chegar a uma conclusão, teremos que analisar como ambos os personagens irão agir nessa luta, o que é bem difícil, porque Steve não possui uma personalidade própria, já que ele é um personagem feito para representar o jogador. Mas na minha opinião ele não usaria seus maiores trunfos logo de cara, pois ele não está acostumado a lutar ou ver alguém com o mesmo nível de poder do que ele. Steve não usaria por não achar necessário. Então de primeira, ele tentaria uma luta direta corpo a corpo com Naofumi, utilizando uma espada de Netherite encantada com afiação máxima. No entanto, Naofumi conseguiria ver, defender e refletir todos os ataques facilmente por causa de sua vantagem em velocidade. Ataques esses que voltariam para o Steve com força amplificada a um nível tão grande que poderia ferir significativamente Steve, mesmo com sua invulnerabilidade. Steve, vendo que um ataque corpo a corpo seria inútil, ele se distancia de Naofumi e começa a voar, no intuito de usar seus comandos para aumentar todas as suas habilidades físicas. Steve também usa seus comandos para obter regeneração e aumentar sua invulnerabilidade, e usa todos esses efeitos no nível máximo. Naofumi aproveitaria esse tempo para lançar seus escudos de ataque aéreos em direção a Steve, onde o mesmo desvia com uma certa dificuldade, e avança a toda velocidade em direção a Naofumi, com uma pérola do fim, dando vários cortes ultra rápidos com sua espada. Mas o herói de escudo ainda conseguiria defender e refletir os ataques. Embora Steve estivesse mais rápido, Naofumi ainda se mostra podendo acompanhar seu adversário. Steve ficaria surpreso ao ver que nenhum comando de força 255, que é o máximo, pode destruir o escudo do herói, e finalmente decide lutar a sério utilizando seus itens mais apelores. Enquanto Naofumi, em um tempo de 0 segundos, utilizado a sua skill para matar deuses, o Zero Infinito. E instantaneamente uma barreira é colocada ao redor do universo. Steve tenta entender o que seria aquilo, e utiliza seus blocos de comandos para tentar desativar a barreira, porém a barreira nega o uso de poderes divinos, como manipulação das leis do mundo. Naofumi avança em direção a Steve, mandando vários estudos de ataque aéreo simultaneamente. Onde Steve desvia de alguns, mas é atingido por outros. Steve, após levar alguns golpes, percebe que sua imortalidade foi completamente negada pela barreira. Então o mesmo começa a voar e arremessar poções de fraqueza, lentidão, dano instantâneo e veneno no herói de escudo, que o acerta em cheio. Mas graças à sua armadura bárbara, apenas algumas poções fazem efeito. Steve aproveita e utiliza seu maior ataque, o /kill, e no momento em que o mesmo termina de digitar seu comando, Naofumi o reflete com força total, redirecionando o comando para o homem quadrado, e como o comando teve uma amplificação máxima, Steve é derrotado. E o vencedor dessa luta catastrófica é Naofumi. Bom, agora nesse final irei explicar os motivos do porquê dei a vitória ao Naofumi.
Primeiro, Naofumi possui mais feitos e experiência em combate, visto que ele constantemente enfrenta deuses e seres mais fortes que ele. Naofumi era mais rápido do que Medea, sendo que ela já tinha velocidade imensurável. Medea foi dita ser o próprio conceito de morte, e Naofumi defendia seus ataques conceituais sem nenhum esforço, fora que ele possui-as como negação de regeneração e negação de resistência. E sua negação de imortalidade e selamento de poderes divinos, como a manipulação das leis, dá a ele uma vantagem sobre seu adversário. Esteve mesmo usando seus comandos como o /kill no começo, não iria funcionar, já que Naofumi pode defender ou refletir ataques conceituais, e o /kill é exatamente isso, um ataque conceitual que mata o alvo instantaneamente, o que não é muito diferente de Medea. E se formos trocar os dois de lugar, Steve não conseguiria vencer Medea por causa de seus ataques entre linhas temporais. Ataques esses que eram defendidos por Naofumi, e após Naofumi derrotar Medea, o mesmo suga seus poderes e fica ainda mais forte. E com isso, vemos que Naofumi tinha bem mais possibilidades de finalização do que Steve, e por esses motivos Naofumi é o vencedor. Se você assistiu até aqui, quer dizer que você gostou. E se você gostou, deixe seu like e um comentário para ajudar o vídeo, e se inscreva para batermos a nossa meta. Não sei se irei fazer mais vídeos nesse estilo, já que dá um trabalhão, mas isso só depende de vocês. Bom, então é isso, nós vemos de novo algum dia, até a próxima e falou!